Oi pessoal, começa agora o programa para quem tem prazer em conhecer, o Quem Somos Nós. A gente tem quase 5 anos e se você quiser conhecer todas as conversas que nós já fizemos, busque no Quem Somos Nós no seu podcast ou assista pelo YouTube algumas das séries mais recentes. Ou ainda, vai lá, acessa quemsomosnós.com.br e encontre tudo em qualquer formato. A gente vai continuar hoje uma série que, na minha opinião, é indispensável para um ano como esse de eleições presidenciais. É uma série com os principais pensadores sobre o Brasil que nós vamos chamar de Que País é Esse? Claro que existem respostas bastante diferentes para essa mesma pergunta. Hoje nós vamos conversar sobre o antropólogo Claude Lévi-Strauss e o seu livro Tristes Trópicos, com a professora doutora em Ciências Sociais pela PUC, Marisa Werneck. Quem é você? Bom, eu sou Marisa Werneck, eu sou professora da PUC, do programa de pós-graduação da PUC, do Departamento de Antropologia. E sempre estudei Lévi-Strauss, sempre gostei do trabalho dele, sempre me sensibilizou muito. E acabei fazendo um doutorado a respeito da obra dele. E sou professora da Antropologia Estrutural na graduação do curso de Ciências Sociais da PUC. Por que você escolheu essa área? Talvez porque realmente a condição humana sempre me interessou e sempre me impressionou muito. E eu acho que ele disse sobre isso de uma forma muito singular, muito rica. E eu acho que eu fui para essa área por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre lidei muito com arte, literatura. Eu sempre hesitei até entre me formar em antropologia e letras. E eu consegui, eu acho, um lugar meio transdisciplinar. Ficou no meio do caminho. Então, eu acho que ele é um autor, e os autores que eu costumo privilegiar são autores que têm também essa ligação com essas formas de sensibilidade, de arte, de literatura, de música. E ele é pleno disso, né? A obra dele é riquíssima nesse sentido. Né? Vamos então contar um pouquinho, primeiro uma mini biografia dele. Né? Ele era um professor, ele é um professor de uma escola normal, não é isso? Assim, uma escola lá secundário, né? Ele era um professor de uma escola pequena, né? Não, que na verdade essa, de modo geral, o professor francês, ele passa por esses rituais, assim, que nós nem sempre passamos. Às vezes a gente vai direto para a universidade. Eles não, eles sempre passam pelo liceu, depois é que eles vão para a universidade. E, nesse sentido, eu nem diria que ele teve uma formação acadêmica assim, muito convencional. Ele fez primeiro direito, filosofia, se desgostou profundamente com a filosofia que era feita na época, e acabou vindo para o Brasil, né, na missão francesa, chamada Missão Francesa, que fez a fundação da USP. E ele então, em 1935, ele ficou aqui, ele teve 2 viagens, voltou para a França, voltou depois novamente, e então ele era de família judia, e ele queria dar aula em Vichy, quando ele voltou do Brasil, né? Assim, ingenuamente, né? E acabou não conseguindo, claro, e também... e aí ele acabou recebendo o auxílio da Fundação Rockefeller, que naquele momento estava levando intelectuais franceses, ou europeus de modo geral, né? Recolhendo os intelectuais perseguidos pelo nazismo. E ele foi então para Nova York, onde ele ficou vários anos, ele trabalhou até como radialista na BBC, tinha um programa, e foi aí então que ele fez a sua formação, completou a sua formação como antropólogo, muito influenciado pelo culturalismo americano. Né? O que é o culturalismo americano?
assim, rapidamente. Sim, bem rapidamente. O culturalismo ele vai ser muito importante porque ele vai tirar, por exemplo, toda a concepção de raça, né, que de alguma forma a antropologia estava fundada, e que vai trabalhar esse conceito de cultura como conceito fundamental. E que, aliás, é o grande conceito da antropologia, né? Trabalhar a cultura, a diversidade das culturas, o funcionalismo, que também já estava obsoleta, né? E então o fundador do culturalismo é o Franz Boas, e ele vai trazer esse conceito novo, né? De que cada cultura é rica em si mesma e que a diversidade cultural é que importa, né? Tá. Uma curiosidade, você fala assim, ele fazia filosofia, mas se aborreceu com a maneira que era feito filosofia naquele momento na França. O que isso quer dizer? Bom, no livro Tristes Trópicos, né, ele fala muito disso. Ele fala que era um pensamento engessado, que não levava a grandes reflexões, que eram fórmulas sempre repetidas e que ele sentia o pensamento muito prisioneiro mesmo dessas fórmulas de pensar. E ele, quando ele vai ler um livro do Taylor, né, que é um antropólogo inglês, sobre a cultura primitiva, e ele fica completamente fascinado, né? Então ele percebe que era possível pensar mais livremente, fora daqueles cânones, daqueles modelos muito rígidos. E é verdade, era assim? Ou ele era que era pretensioso? Não, eu ele acho tinha que 20 era e poucos assim, anos, não é isso? era assim. Eu acho que aquela Sorbonne, onde ele estudou, né, era um pouco asfixiante mesmo, acredito, né, que principalmente ele, que vai se insurgir um pouco. Uma das coisas que eu acho mais ricas do pensamento dele é que ele vai trabalhar essa ideia de pensamento e sensibilidade juntos, né? E ele vai, por exemplo, eleger como fundador das ciências humanas o Rousseau, que justamente é alguém que trazia essa ideia dessa sensibilidade, da experiência sensorial junto com a inteligência, com a experiência cognitiva, inteligível, né? E vai se opor àquele cartesianismo forte que vigorava naquele momento. Então eu acho que faz sentido, quer dizer, sentido. Não era só uma bobeira adolescente, pós-adolescente de... Aí ele veio, vou para o Brasil, ele conseguiu essa oportunidade meio mais ou menos também, não é isso? Sim, eu queria só falar mais uma coisa sobre tudo. essa questão da filosofia. Alguns autores, como até o Maurice Blanchot, fala que ele continua amando secretamente a filosofia, né? Mas eu acho que ele foi rebelde realmente a um tipo de filosofia que era feito na época que ele... É mais a questão acadêmica do que a filosofia em si, né? O problema não era a filosofia, era a maneira que ela estava sendo feita, né? Aí ele veio para o Brasil, molequinho, não é isso? Molequinho, não é isso? 24, 25 anos, sei lá, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente a data, ele nasceu em 1908 e veio em 35. É isso. Moleque e inexperiente, podemos dizer assim, né? Ajudou a fundar a USP, e daí ele fez essas viagens pelo Brasil, que era no final foi a base do livro que ele foi escrever 15 anos depois, né? Isso. Mas assim, foi a base do livro que ele escreveu sobre o Brasil. Exatamente. Né? E é por isso que a gente está falando sobre ele aqui. Ele veio para o Brasil porque haviam prometido a ele que nos arredores de São Paulo estava cheio de índios. Ele achava... Em 1930 e pouco. Que mentira. Não? Então, eu não sei quem prometeu, mas... mas é um professor dele que enganou ele. E aí eu acho que... Bom, ele teve que viajar um pouquinho mais longe, né, para encontrar esses indígenas. Então a ideia dele era, desde sempre, a questão dos indígenas. Não sei se desde sempre. Desde sempre que eu digo, ele veio com essa intenção de fazer isso. Eu vou lá para São Paulo, faço esse negócio da faculdade e de final de semana, como é pertinho, os índios ficam do lado, eu vou lá ver. Isso, mais ou menos assim. Exato. Aí depois ele descobriu que ele tinha que ir para o Amazonas, tinha que ir para o Mato Grosso, né? Tinha que ir quase no Paraguai.
mais tarde, Exato. depois que ele já estava aqui. Isso. E, na verdade, a antropologia francesa era bastante diferente da que era feita na Inglaterra, por exemplo, onde foi o Malinowski, né, que era o grande antropólogo inglês, que trabalhou essa ideia do trabalho de campo, que é o antropólogo permanecer, né, morar junto com os nativos e se tornar quase um deles, né? Na França não, existia a ideia dessas missões, expedições, melhor dizendo, e que eram assim para buscar materiais, colher materiais, ficar... Mas não se relacionar. Não, se relacionava sim, mas não tinha a mesma imersão, o mesmo sentido da inglesa. Tanto é que eles voltou para a França, montou uma exposição, voltou de novo, fez outra exposição, nesse sentido de... colhia material e não tinha a mesma perspectiva da inglesa, não. Ele ficou alguns meses, né, com esses povos indígenas. Pelo que a gente vê no livro, quer dizer, para cada povo ele olhou de um jeito, não é isso? Mas ao país ele olhou de um jeito meio triste, não é isso? Tanto que o nome... então ele viu valores em algumas coisas, não é? Em algumas tribos, em outras ele se identificou muito pouco, né? Você podia explicar um pouquinho esse processo dele de conhecimento do país, através dos índios, né? E através da vivência dele aqui? Bom, eu poderia começar pelo título, né? É um título muito intrigante, ele tem uma cadência, tem um ritmo, né? Tristes, trópicos. E eu sempre me perguntei muito sobre esse título, porque, na verdade, dentro do livro ele não explica muito. Claro que é um livro perpassado de melancolia, que eu acho que até é uma coisa típica do temperamento do Lévi-Strauss, porque ele projetou no nosso país e que ele viu no nosso país. Mas eu tenho uma certa intuição que isso tem a ver com o livro do Paulo Prado, Ensaio sobre a Tristeza, Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira, porque é um livro de 1928, que ainda em pleno modernismo, quando ele chegou aqui, o Lévi-Strauss, em 1935, né, ele foi trabalhar com Mário de Andrade, então as ideias modernistas circulavam muito, né? E nesse livro o Paulo Prado vai trabalhar essa ideia das 3 raças tristes, né? Que nós somos feitos, constituídos de 3 raças tristes, cada um por um motivo diferente. Então eu acredito que esse título ele tenha... se inspirado. Se inspirado um pouco no livro do Paulo Prado. É possível. Mas, de qualquer maneira, ele não faz um retrato lindo, né? Não faz. Inclusive, ele fala muito das condições hostis com que o trabalho do antropólogo é feito, né? Ele, muitas vezes, ele se desespera, né, no meio de condições terríveis, né, de doença, E é curioso, eu acho que ele não faz um retrato, digamos, ruim, mas ele faz bastante irônico, às vezes, bastante crítico, né? Por exemplo, a nossa intelectualidade, aos intelectuais, aos alunos dele da Universidade de São Paulo, ele diz que os brasileiros conhecem a última moda, o último pensador que surgiu na Europa, mas desconhecem os clássicos, né? Não tem essa formação de base que nós temos. E, ao mesmo tempo, eu acho que a forma dele olhar o Brasil, ele teve uma dificuldade, porque ele sempre foi muito ligado à natureza. E a natureza brasileira, para ele, se impôs de uma forma muito forte, né? As nossas florestas são muito poderosas, foi muito impactante a vista da natureza brasileira para ele, né? E até curioso, alguns recursos que ele usa no livro, como, por exemplo, essa ligação que eu falo que ele tem com a pintura, com a arte em geral, ele precisa recorrer a pintores para enxergar a mata brasileira. Sabe, ele diz assim, essa floresta aqui me lembra um pouco os quadros de Rousseau, não o Rousseau, o filósofo, mas o pintor. Aquilo ali parece alguns... então ele precisa, assim, para ele se adaptar a olhar uma natureza nova é alguma coisa bastante difícil, né? Assim, eu tenho até uma frase do Gaston Bachelard que eu gosto muito, ele assim, para ver uma paisagem nova é preciso muita imaginação, porque ele estava habituado àquelas paisagens europeias, né? Então ele fala, a nossa floresta lembra um quadro de Poussin,
mas essa aqui é rebelde ao olhar. Então eu acho que ele teve uma série de dificuldades até nisso, até de olhar, ainda que fascinado, porque para ele o Brasil são odores, são sabores, né? Ele tem muito ligado a essa experiência sensorial. Ele fala que lembra o Brasil como um cheiro de alguma coisa queimada, até pelo próprio nome, né? Brasil. Então eu acho que ele teve esse grande fascínio pela nossa natureza, pela floresta, um encantamento imenso pelos indígenas, por esses povos que ele conheceu. Alguns, né, específicos mais, né? Ele gostava dos bororós, não é isso? O É. resto ele achava mais ou menos. Não sei se ele achava mais Não ou sei, menos. às vezes dá uma raiva dele, porque essa coisa que ele sei. fala, pô, essa intelectualidade paulista, os caras são os babaca. Os índios, não sei sei o se é quê, assim. mais ou menos. O bororó era legal, mas esse outro, nossa, e tal. E as condições eram horrorosas, são pobres, isso também é verdade. Sim. Tá Não, certo? eu acho que, feito A ele, eu acho que condição ele de tem um olhar pobreza, crítico. Isso sem dúvida, né? isso mas é eu não verdade. sei se é um olhar de condenação. Que ou desprezava o Não, país? de jeito nenhum, de jeito nenhum. Acho que não. Mas dá raiva, você não ficou com raiva quando você leu, quando ele fala mal da gente o tempo inteiro? Não, eu não, acho que não. Eu acho que a gente também precisa falar mal da gente de vez em quando. Então a viu? gente pode, não é isso? Pode ser. Não, tô brincando. É que nem família, a gente pode falar mal exatamente, entre a gente. tem razão. Nesse A gente sentido, pode. Mas de qualquer maneira, assim, pode ser que eu tenha uma leitura superficial, mas me deu um pouco essa sensação dele se sentir um pouco superior, um francês superior, com todo até o carinho que em alguns momentos ele coloca, tipo assim, fala mal do Rio de Janeiro, fala mal da intelectualidade de São Paulo, diz que, né, que é uma boca sem dente, Então, mas... outra... Você Eu fala, acho pô, que qual é desse francês que tem 20 anos de idade, vem aqui... Não sei se você entende o que eu estou falando. Eu entendo perfeitamente, mas talvez eu seja mais condescendente mesmo. Porque eu acho que são imagens fortes que ele vê o Brasil. Quando ele fala, né, ele começa o capítulo sobre a Guanabara dizendo: o rio é mordido em sua baía até o coração, né? E vai falar, e aquela frase do Caetano, que ele detestou a Baía de Guanabara, também é uma expressão do Caetano. Ele não diz isso. Ele diz que quer dizer, esse estranhamento de uma paisagem tropical, né, de quem estava acostumado com aquela paisagem tão domesticada, europeia. Então, é muito impactante o Brasil, o seu povo, seus alunos, seus professores, tudo isso é muito impactante para ele. Não é uma experiência suave, né? Mas eu não acho que ele está falando, sabe? Eu acho que ele traz esse impacto, né? Tanto é que, tudo bem, por exemplo, ele começa, o livro deixou de ser premiado, né? Ele ia ser premiado como livro de viagem, mas pelo prêmio Goncourt para livros de viagem. E ele não pôde ser premiado porque ele começa o livro dizendo: eu odeio as viagens e os viajantes, né? Mas eu acho que porque ele tinha uma certa nostalgia, e ele fala muito isso no livro, dos primeiros viajantes, e como as viagens agora estavam condenadas àquela dos slides da época, né, dos turistas que veem lugares. Então, não me incomoda a leitura. Ele tinha essa coisa de falar da viagem mesmo, mas depois eu li um negócio dele mais tarde que eu falou assim, não, mas eu odiava depois. Quando eu estava no Brasil eu não odiava, eu fui odiar depois, mais tarde. Sim. Por causa de falar, as viagens, agora fica tudo igual, não é isso? É mais ou menos assim. Bom, hoje então, onde as selfies... seria a morte para ele, tá certo? Né? Se então, naquele momento ele já achava isso, que o mundo não era tão conectado, viajar ainda era difícil, né? Não, por exemplo, se você coloca o livro Tristes Trópicos dentro dessa linha de antropologia, e ele falando mal da viagem, é uma coisa complicada, né? Porque a etnografia é exatamente essa ideia do antropólogo sair do seu lugar, ir para um outro, né, para ter um olhar, né, para viver essa diferença. Agora, se você coloca dentro de uma tradição de literatura de viagem, a gente já percebe um certo esgotamento do gênero,
né? Porque o mundo já tinha sido trabalhado, conhecido, e aí começa, por exemplo, a partir do século XIX, uma certa nostalgia das verdadeiras viagens. Das então, descobertas. Das descobertas. Então, às vezes as viagens são feitas até por uma viagem meio interior, né? Ele não vai para ver aquela paisagem, mas para falar da sua sensibilidade. Então, nesse sentido, eu acho que é muito mais dentro dessa tradição, que a ideia dos livros de viagem tinham chegado a um certo esgotamento, que esse livro, que ele fala isso, né? Que ele odeia as viagens e os viajantes, né? E ele coloca o livro, não coloca mesmo como um livro acadêmico de antropologia, né? Ele coloca como um livro de um romance, né? Quase. Ele teve muito problema com isso, porque ele achava que estava condenado como antropólogo a partir do momento que ele escreveu esse livro, e realmente ele foi rejeitado por vários antropólogos, né? E aí ele acreditava que estava entrando numa tradição mais literária, que ele também tinha abandonado. Durante muitos anos da vida dele, ele disse que hesitou, né, porque ele mesmo disse que tinha vários dons, né? Ele desenhava, era um mau desenhista, pintava, é uma tradição de família, de músicos, de artistas, né? Então ele hesitou muito, talvez essa coisa que ele saiu da filosofia, do direito, foi para a antropologia também, né? Ele teve uma certa dificuldade de achar o lugar dele, né? Então... Foi um exercício, mas não de literatura e não um exercício de antropologia, certo? Até colegas meus acreditam que o livro deve ser visto na chave que o próprio Lévi-Strauss colocou, que ele renega, mas ele renega de uma forma até um pouco literária mesmo. Ele fala, tem muitos alexandrinos nesse livro, né? Mas eu consigo vê-lo dentro da perspectiva da obra como um todo, né? Afinal de contas, ele escreveu em 55 esse livro. Então ele já tinha as grandes, em 49 ele escreveu a tese dele de doutorado, estudos elementares do parentesco, já tinha escrito outros livros, outros artigos e tal. Então eu acho que o livro tem sim, né? Por exemplo, tem algumas coisas que podem até pensar numa chave literária. Tem uma parte dele, quando ele está chegando no Brasil, do navio, ele avista um pôr do sol, né, que é famosa essa passagem, em que ele vai tentando anotar as nuances das mudanças das nuvens, né, um alaranjado que se torna um rosa e depois que desaparece, que vira uma outra coisa. É até um texto um pouco cansativo, um pouco excessivo, ele coloca o texto em itálico, né? Mas antes dele começar o texto, ele diz assim, se eu conseguisse apreender na minha profissão as nuances, né, as transformações mínimas, né, eu estaria atingindo realmente assim, o ápice de tudo que eu quis fazer em antropologia. Então, eu acho que não dá para ver separado, sabe? Eu acho que tanto isso, por exemplo, o que tem de arte aqui dentro, de literatura, o que ele usa na obra dele como um todo, sabe? Eu acho que tem coisas muito... que fazem parte do conjunto da obra, que não podem ser separadas e nem pensadas apenas como um livro literário. Mas vamos voltar para o Brasil. Eu tenho essa sensação dele, né? Você falou, não é bem isso, ele não achou o Brasil tão porcaria assim. Né? Sim. Como que você... Então vamos lá, o livro ele conta a história, né, desse relacionamento dele, principalmente com as tribos indígenas, não é isso? Ele faz algumas reflexões e tal. Como que você acha que ele foi olhando, né, como é que ele foi olhando isso, esse processo dele olhar esse país que ele viveu há alguns anos e como que você vê? Olha, para a gente concordar um pouco, não eu precisa, não vou dizer, não precisa. Não, mas eu não vou dizer que não tem um olhar eurocêntrico nisso, né? Que não era de um intelectual francês chegando aqui, olhando para o gentio, não acho. Claro que tem, né, esse olhar, mas eu acho que ele aprendeu a ver o Brasil. Eu acho que ele, mesmo esses alunos, por exemplo, é tão bonito o final do livro, quando ele dedica aos alunos e nomeia, né, cada um deles
a Gilda de Melo Souza, a professora Gioconda, né? Que ele fala forma como se fosse um buquê, né, de nomes e tal, que permitiram a ele. Eu não acredito, eu não vejo assim, de forma negativa, de jeito nenhum, a forma como ele olha o Brasil. E eu acho que ele aprendeu a conviver aqui, aprendeu a nos ver de verdade. Assim. E como que você acha que ele foi nos vendo? Pois é, essa que eu acho a pergunta mais difícil. Não, tem vários olhares, tá? A gente pode partir das tribos e etc, que ele foi, às vezes chegava a minúcios, né, de como eram, mas de alguma maneira, volto a falar, eu fico com a sensação de que eles nos veem com algo curioso, exotique do ponto de vista francês, mas não muito mais do que isso, né? Mas o que podia se esperar dele ver? O Brasil não sei, de mas 35, ele foi um cara que ajudou, não sei se a palavra é essa, mas ele foi importante, inclusive na visão que nós temos da gente mesmo. Não é isso? Porque formou a USP, porque foi muito estudado, se falou muito dele aqui, o próprio tropicalismo, né, do Caetano, bebeu também, né, nele, né, o Caetano fala, eu li o livro e para mim foi uma revelação e tal. Então, ou seja, mexeu com o país, tá certo? E aí se você vai lá no livro, eu vou repetir isso, o cara fala mal do país. Pô, não estou dizendo que tem que falar bem, não é isso. A ideia não é mas eu quero dizer assim... Ele falou que um país vira-lata quase, não, ele não fala isso. Não, mas então eu quero ver onde ele fala mal, entendeu? Quer dizer, que ele fala realmente mal. Não é mal, mas é isso. É tudo um pouco depreciativo, talvez seja essa a palavra. Tudo um pouco... Estou falando que é uma sensação minha, específica, né? Tem algumas pessoas que falam isso também, né? Eu tô canalizando o outro lado, entendi. né? É só para a gente poder, porque se a gente só concordar, a gente não anda. Eu sei, mas é porque eu acho que a minha dificuldade aqui é de ver isso como ou falar mal ou como depreciar. Eu acho que ele tem uma visão crítica, sim. Mas acho que talvez necessária. Não, eu também acho. Quer dizer, você criticou o país, a gente faz um monte de coisa errada. Acho que deprecia no sentido de, sabe, no sentido... O que ele fala, né, mal, assim, realmente? O que ele renega do país, né? Quer dizer, constatar a nossa intelectualidade da forma que ela estava se formando, eu acho que ele tem razão. Né, uma coisa que... Superficial. Não sei se é superficial. É essa ideia de que realmente a gente não tinha... Imagina, ele estava fundando a USP. Não tinha uma formação sólida, né? E nós, assim, não dominamos o grego, o latim, e começamos lá de Platão e vamos chegando. Né? Quer dizer, na verdade, é de um país novo. E ele fala muito dessa ideia de um país novo. E de um país que também, por exemplo, não tem muita memória, né? Então, por exemplo, tem uma frase que todos consideram bastante chocante, né? Que fala que assim, um espírito malicioso disse que no Brasil as cidades vão da juventude para a decadência sem passar pela parte madura. E porque isso, né, na verdade, eu acho que tem a ver com essa relação com memória, né? Dessa ideia de... Imagina demolir um prédio na Europa, né? O que é isso, o que significava. E no Brasil as coisas eram muito rápidas. Ele falava mal também de Chicago e Nova York, né? Ele falou mal, isso acho que foi por São Paulo, Chicago e Nova York. Ele falou, essas cidades partem da juventude. Chegam à decadência, né? Ficam sem passar pela civilização. Não passam por isso, exatamente. Eu acho que é uma frase forte, né? Mas... Não sei, eu acho que tem, não sei. Então, mas como você acha que ele via? Não, para mim me incomoda, de verdade, eu acho que tem algumas pessoas que incomodam também. Não, eu sei. Porque fica um negócio, fala assim, bom, e por que a gente também não poderia ter a nossa própria maneira? Sim. Agora falando de antropologuês, quer dizer, por que a gente não poderia ter a nossa própria maneira, a nossa própria cultura e não ter que passar pela cultura dele? É isso?
É só nesse sentido, não, isso, desenvolver a nossa inclusive, própria... essa frase, né, é uma perspectiva evolucionista. Exatamente. Que não é dele, ele não é evolucionista, pelo contrário. Então, eu acho que, quer dizer, ele coloca essa frase ali e vai tentar, a partir dela, fazer uma leitura das cidades brasileiras, né? Mas eu não acho que ele... Quer dizer, eu acho que ele tem essa coisa do desrespeito à memória, dessa ideia, mas não sei, não me incomoda. Não, ótimo, tudo bem, né? Tudo bem. Você vê, como você, então, eu sei que é difícil e tal, mas do teu ponto de vista, como você vê que ele enxergou isso aqui, esse país? Eu acho que ele enxergou a nossa miséria. Falou bastante sobre isso, né? Eu acho que falar disso... E né, faz sentido. né? Eu acho que ele enxergou a nossa generosidade, né? A nossa... eu acho que ele viu essa ideia dos indígenas brasileiros, né? Dizem que ele tem um espírito meio rousseauiano, né? Bom, como eu disse, ele realmente é muito ligado ao Rousseau, mas ele não pensa nessa ideia do bom selvagem. Mas ele tem teve um amor muito grande pelos nossos indígenas, por onde ele andou, por onde... Eu não sei se eu poderia dizer mais sobre como ele viu o Brasil. Eu acho que eu estou te decepcionando. Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Eu acho que ele também não se posicionou claramente, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar. Ele não falou o Brasil né? Ele não se colocou assim. Porque na verdade, sabe o que acontece? Este livro aqui não é sobre o Brasil. Não é sobre o Brasil, claro. Primeiro tem muitas viagens aqui dentro, que ele não é de uma forma linear, né? Ele faz a viagem dele ao Paquistão, faz a Nova York. E o que ele trabalha, por exemplo, nas tribos, né? É o modo de vida deles, é isso que interessava, é o que o antropólogo, de modo geral, vem fazer. Então, pensar esse livro como uma descrição do Brasil, eu não sei se é justo, sabe? Eu concordo, ele não tentou nos entender através do livro, não é isso? Mas, de alguma maneira, ele teve uma impressão. Claro. E essa impressão é que a gente está tentando pegar para ajudar a formar essa ideia de Brasil que a série, de alguma maneira, está tentando, com vários olhares de Brasil. Ele teve um olhar, mesmo ele não tendo feito um livro, esta é a minha ideia do Brasil, ele tem algumas coisas que estão por trás das coisas que ele coloca. Sim. E é isso que a gente está tentando pegar. Sim. Não é? Com certeza. Então é nesse sentido de que ele tem isso, um país imaturo, né? Um país que tinha sem memória, uma elite intelectual fraca, que imitava os franceses, né, naquela época. Bom, ele dava aula em francês, né? Bastava dizer isso. Quer dizer, a elite que fazia a primeira turma da USP era da elite paulistana e falava francês, ele dava aula em francês. Quer dizer, claro que era uma... Nós temos uma francófila muito forte, né? Agora mudou, né? Mudou, mudou. Tínhamos. Agora mudou. Estou falando de origem. Mas isso mesmo. Do século XIX a gente já imitava bastante a França, né? No século XX também. Então o que faltava um pouco de autenticidade ao país, não é? Pelo menos é um pouco que... De novo, ele não escreve isso, faltava, mas você entende que ele está dizendo, olha, os caras, né, eles não sabem quem eles são, né? Não sei se eu estou errado, mas me corrija. O que está por trás não está escrito, mas o que dá para entender. Olha, eles imitam os franceses, as cidades deles são isso, eles não amadurecem, já apodrecem de vez. Quando fala isso, as cidades... Você pode ler assim, não, é um país que faz isso, né? Necessariamente. Então, claro que está retratado aqui, né, uma identidade brasileira, né? Essa ideia de, como o programa se chama, quem somos, né? Ele diz aqui. Mas do ponto de vista da antropologia, a identidade nunca é uma coisa pronta. Ela é sempre uma coisa em construção. Então, não dá para dizer assim... o país que ele disse, o país é assim, o país é tal, as pessoas são assim, né? É alguma coisa que está se fazendo, né?
Então, eu não acho que ele disse nada definitivo sobre o Brasil, no sentido claro. de que alguma coisa, sabe, essas afirmações definitivas, não acredito que seja Sobre isso. o povo cordial ou não, ou sobre as raças, 3 raças tristes ou não, ele não chegou nesse ponto de tentar definir, não é isso? Eu acredito que não. Quer dizer, ele faz um retrato, sim, do Brasil, ele faz, né, essa questão das cidades brasileiras, ele descreve, ele fala o impacto que era para um europeu chegar aqui, né, mas eu não acho que essa ideia de... ele não faz nada definitivo, nenhuma afirmação definitiva, né? E você, vamos fazer um exercício de imaginação, como você acha que ele sentiu então? Eu entendo, você falou assim, ele teve um impacto com a selva, com a cidade, com as pessoas, quase ele vai se matar, tá certo? Ele quase assim, diz ele isso vai também. se enforcar, exatamente, eu vou me matar aqui, eu vou me enforcar porque não está dando. Não é? Em determinados momentos do livro ele fala isso, o que eu estou fazendo aqui, de tantos momentos na floresta central do Brasil, eu me senti perdido, né? E ele fala também que ele perde um pouco da sua identidade, e que o trabalho do antropólogo tem também esse lado, que você deixa algo de si, né? Quer dizer, a partir do momento que você é contaminado por um lugar, né, ele nunca, é um rito de iniciação, né? Você nunca volta a ser o mesmo. Né? Então, mas ele de alguma maneira ele ficou um pouco, volto a falar, ele ficou um pouco assim, se sentiu um pouco repelido, eu não sei se a palavra é essa, sim, mas assim, sentiu um negócio e falou, bom, esse lugar aqui não é o que eu quero, não é o que eu não sei. Ao mesmo tempo ele tinha uma atração, não é isso? Grande. Mas eu acho que isso, volto a dizer também, faz parte do ofício do etnógrafo, né? É muito conhecida justamente o Malinowski, que é o fundador dessa antropologia, desse trabalho de campo, né? Ele fez um diário paralelo ao trabalho dele, que quando publicaram esse diário ficaram chocados, porque o que ele falava mal dos indígenas, o quanto ele se sentia mal com eles, e que na verdade, quer dizer, são relações humanas que estavam se colocando, né? E que nem por isso diminui o trabalho dele, né? Sabe, eu acho que faz parte essa ideia do confronto com o outro, né? Basicamente, o trabalho do antropólogo é essa relação com o outro, né? E o outro é difícil, né? Seja o francês que chegou aqui, sejam os brasileiros que o receberam. Então eu acho que talvez a gente possa dizer que o livro dá conta desse impacto, desse confronto. Não, e a pobreza mesmo, e a pobreza. E a maneira que os indígenas foram e são tratados no Brasil, tudo isso chocou também, né? A maneira, o desprezo, claro. Que tem um lado da floresta, tem lá, mas tem o desprezo à pobreza, às doenças e que realmente a gente não mudou muito. Né? Mas por exemplo, tem algumas coisas que são maravilhosas, por exemplo, ele descreve a chefia em Ambiquara, né? Ele vai falar da questão do poder, como é que se organizava a sociedade de Ambiquara, e é o contrário do nosso poder, ainda mais esse que nós temos hoje, né? Porque o poder se define pela generosidade. Então ele conta como o chefe era obrigado a doar tudo que ele tinha, que se algum índio pedisse, ele teria que dar, e que às vezes ele abdicava do poder, dizendo que outro seja generoso em meu lugar, porque eu não suporto mais. Ele não aguentava mais ser generoso. Então tem passagens assim, quer dizer, que isso é de uma beleza enorme, de um aprendizado enorme para nós até hoje, né? Quer dizer, a forma como ele conseguiu enxergar esse poder, né? Ao mesmo tempo que ele conseguiu enxergar também malícias, confrontos de grupos, né? Entre dois grupos que estavam se juntando, mas tinham duas chefias opostas. Então, humanos. 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 Como todos. Exato. Né? Com as suas diferenças, mas humanos como todos. Tem uma coisa que eu gostaria de falar em relação
a forma como ele escreveu o livro, né? Bom, ele teve aqui, esse livro não é simplesmente a versão dos diários de campo dele, como eu disse, tem, né, as outras viagens que ele fez depois, mas ele conta que ele escreveu, e um dos motivos que ele rejeita o livro, é que ele escreveu esse livro em 3 ou 4 meses, num estado de febre e de agitação, e por isso que ele fala, esse livro é um monstro, né? E que escreveu encomendado, não é isso? Parece que pediram para ele, faz um livro aí sobre o treco e tal. E ele falou, eu não tenho essa informação, mas é bem possível. Mas o fato é que ele já tinha tido contato com surrealistas. Ele viajou para Nova York, encontrou com André Breton no navio, né? Teve um contato muito forte com ele. Quando ele chegou em Nova York, ele se ligou ao Max Ernst, que foi amigo dele a vida inteira. E ele foi muito contaminado pelos surrealistas, né? Então, essa ideia dele ter escrito o livro em poucos meses, né, lembra muito aquela ideia da escrita automática, né, que é uma coisa rápida, sem revisão. Ele diz exatamente isso, sem ler, sem pensar no que eu escrevia e tal, que é uma coisa difícil de pensar, porque o livro dele ele é muito rigoroso, né, do ponto de vista da escrita. Mas, e tem algumas coisas que estão aqui dentro desse livro lembram muito o surrealismo, né? Como, por exemplo, ele faz determinadas colagens, eu até separei aqui, depois eu posso mostrar, anúncios que ele prega, assim, anúncio de vapor, ou anúncio de cartomante, ou de como cremes para alisar cabelo, que está dentro do livro do Louis Aragon, o Camponês de Paris. Então, depois ele vai, quer dizer, tem assim, do ponto de vista de estilo, tem muita coisa que lembra o surrealismo, como tem muita coisa que lembra Proust, né? Quer dizer, é uma nostalgia proustiana, tem a ideia até acho que a gente podia dizer parecido com a Madeleine, quando ele come uma larva que os índios colhiam nas árvores, que se chamava coró, né, que ele fala que foi o batismo de iniciação dele, né? Tem uma música que vem ao ouvido dele, que lembra a sonata de Vinteuil, que é aquela ideia Então, o livro, eu acho que ele tem também, do ponto de vista formal e de estilo, coisas que são muito impressionantes e que cada vez que a gente lê, a gente descobre. Ele dizia que a sua obra tinha o que ele chamava de leis escondidas, né? Que coisas que às vezes ele citava sem dizer exatamente de onde ele tinha tirado, mas que tinham, geralmente a gente sempre procurava a partir de modelos da arte, da literatura e da música, né? Isso eu acho que é um componente do livro que é bastante interessante. Algumas coisas mais tarde, ele meio que mudou a opinião em relação ao livro, não é? Quando ele estava mais velhinho, ele meio falava, o livro foi importante, mas passou. Eu acho que existia uma cobrança enorme de brasileiros, sabe? Assim, mais como em relação se fosse ao esse Brasil. Legado que ele deixou para nós e que ele esteve aqui. Eu morei na França há muito tempo fazendo esse trabalho de doutorado, e a quantidade de brasileiros, sabe, que chegavam e queria que ele dissesse coisas sobre o Brasil e o que tinha sido para ele. E que ele nunca mais tinha voltado ele também. Nunca mais tinha voltado. Eu me sinto incomodada de falar de um lugar que eu não volto há 40 anos, sei lá. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Você chegou a conversar com ele, entrevistá-lo, não é? Ele voltou ao Brasil depois junto com o François Mitterrand. Ele esteve aqui, voltou à USP também, teve uma passagem rápida. Mas não ficou, né? Não voltou ficou. Como visitou. Visitou. Simplesmente foi uma coisa bastante específica, uma coisa oficial, assim, junto com o governo francês, mas nunca voltou mais. E olhou, estudou, ele não se preocupou mais com o Brasil. Nós demos mais importância para ele do que ele para o Brasil. Eu acho que não, porque justamente ele quis voltar para o Brasil. Quando ele chegou na França da última vez, acho que se não me engano em 1937,
e que ele percebeu, quando ele quis ocupar um posto no liceu de Vichy, e como ele era de família judaica, disseram para ele que seria um absurdo. Pensa bem. Né? E ele tentou voltar, ele tentou obter o visto para voltar para o Brasil e talvez ele tivesse ficado, porque ele ficou em Nova York até o final da guerra, né? Mas o cônsul brasileiro negou. Que era a época do Getúlio, né? Que a gente ainda era a gente estava alinhado com a... Ainda não estava alinhado, mas estava namorando pro lado do eixo, né? Então, ele tentou sim voltar para o Brasil. Nós que não quisemos ele mais. E depois ficamos lamentando, é isso? Exatamente. Ficamos puxando o saco dele o resto da vida. Bom, eu sei que você não quer fazer isso, mas eu tenho que fazer. O exercício sobre quem ele acha que nós somos, ou achava, né, que nós somos, ao final da vida. Depois de tudo isso e tal, você que conheceu, estudou muito a obra dele, quer dizer, quem você acha que ele achava que somos nós? Bom, eu acho que no livro ele fala muito dessa ideia do novo mundo como um país, como um lugar de esperança, né? Como um lugar de talvez de redenção, e não é por isso que ele foi buscar exatamente, quer dizer, esse nós que ele mais se interessou não fomos nós urbanos, foram os indígenas, né? E eu acho que esses indígenas que ele descreve, né, como seres humanos singulares e interessantíssimos, eu acho que ele realmente reconhece como um povo maior. Eu não acredito que ele, em nenhum momento, ele denigre os indígenas brasileiros, e foi isso que ele veio fazer aqui, né? Então eu acho que ficou, sim, a ideia de um povo do Brasil em construção, para usar uma expressão do Darcy Ribeiro, um povo em fazimento, né? Ele fazia em fazimento, né? Que ainda não se completou, mas de um país muito contraditório, muito difícil, terrível, e na sua violência, ele fala também da violência, né? Mas eu acho que ele tem um país de esperança. Eu não vejo alguma coisa destrutiva na forma como ele nos vê. Eu não consigo ver isso. Talvez seja um olhar torto meu. Não, e é difícil ir contra. É um país mesmo violento, é um país injusto, é um país que talvez esteja ainda se formando. Eu nem sei se existe um país formado e o país não formado. Sim, mas essa é uma outra discussão. Claro. Mas assim, as coisas, né, a gente não consegue definir. Toda vez que a gente tenta, isso são olhares, a própria série são olhares completamente diferentes sobre esse mesmo lugar. É um país que a gente tem muitas tristezas também. A única coisa é isso, assim, talvez ele tenha colocado nisso, e aí talvez um pouco que você falou, acho que faz sentido, ele levou para os índios a esperança. Mas é um truque também, né? Porque você fala, bom, então os índios podem ser a nossa esperança, a nossa não, mas a esperança de salvação, mas de um país que estava tratando os índios que trata os índios de um jeito horroroso, ou seja, a esperança também não existe, né? Se a gente puder interpretar, você jogar a esperança para os índios e saber que o futuro deles é ser destruído, ou seja, jogar a esperança no lixo também. Né? Mas de alguma forma, quando eu digo, quer dizer, ele veio aqui em busca dos índios, né? Então, na verdade, eu acho que assim, a ideia da fundação da USP e tal foi realmente uma estratégia, uma forma que ele conseguiu, quer dizer, tanto é que o convenceram dizendo isso. São Paulo está cheio de índios nos seus arredores, né? Então, o interesse maior dele, e eu acho que onde está o Brasil que ele quis nos mostrar, está nos capítulos que ele trata dos indígenas. Também com as suas contradições, com as suas precariedades, né? Mas eu acho que ele faz uma descrição muito humana, né? Muito rica desses povos. Né? Tá ótimo. Obrigado. Obrigada.